Olá, pessoal! Eu sou a doutora Flávia Tessarolo, endocrinologista e metabologista, e esse é mais um vídeo do nosso canal. Antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, não posso me esquecer de pedir para você já se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo que vem por aí. E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, eu vou deixar o link delas na descrição e também o WhatsApp do consultório, caso você precise. Combinado? No vídeo de hoje, nós vamos falar da terapia de reposição hormonal e como que você, juntamente com seu médico endocrinologista e metabologista, pode tirar maior proveito dela. Ou seja, como que você pode aproveitar ao máximo os benefícios da terapia de reposição hormonal com menos efeitos colaterais. Como o próprio nome diz, terapia de reposição hormonal, ou TRH, é o termo que a gente usa quando a gente vai utilizar algum hormônio para repor aquilo que o nosso corpo deveria estar produzindo e não está produzindo em quantidade suficiente, está produzindo menos do que deveria. E a gente usa esse termo mais especificamente para tratamento de menopausa. Um termo mais atual é terapia hormonal da menopausa, ao invés de terapia de reposição hormonal da menopausa. Por que isso? Porque quando a gente fala terapia de reposição, está se subentendendo que a gente está repondo um hormônio que o nosso corpo deveria estar produzindo e não está. Mas a gente sabe que existem hormônios no mercado que são hormônios sintéticos que o nosso ovário nunca produziu e que, porventura, eles podem ser utilizados na reposição hormonal da menopausa. Então, não são hormônios de primeira escolha. A gente sempre deve escolher o hormônio natural como primeira opção para tratamento da terapia hormonal da menopausa, mas esses hormônios estão aí no mercado e, por esse motivo, um termo mais atual é terapia hormonal de menopausa. E a gente vai usar esses hormônios para melhorar o quê? Os sintomas relacionados ao climatério, menopausa e pós-menopausa, que são os fogachos, os calores da menopausa, os suores, a insônia, os distúrbios de humor que ocorrem muito comumente nessa fase da vida, a redução da libido, a secura vaginal, as dores no corpo, as dores articulares e a prevenção da perda de massa óssea que ocorre no período da pós-menopausa e também a prevenção do declínio cognitivo que pode ocorrer na menopausa e pós-menopausa, levando a uma chance maior aí de Alzheimer, por exemplo. A terapia hormonal da menopausa envolve a administração de hormônios, como primeira escolha, estradiol e progesterona natural, dependendo aí do paciente, a gente vai ter que fazer os dois. Se a mulher não tiver útero, a gente só faz estradiol natural. Existem também os hormônios sintéticos derivados de estradiol e de progesterona. Esses a gente não é a primeira escolha, a gente reserva como segunda opção. E eles são administrados na forma de comprimidos, que podem ser por via oral ou via vaginal, na forma de adesivos, na forma de gel, respeitando sempre as indicações, as contraindicações e a vontade do paciente, o que seria melhor, o que se encaixaria aí melhor no dia a dia da paciente. Mas, doutora Flávia, existe algum risco da terapia hormonal da menopausa? Gente, existe sim. Todo tratamento tem o seu risco e a gente só pode fazer se o benefício for maior do que o risco. E para a gente reduzir o risco, quais os cuidados que a gente precisa ter? Uma avaliação minuciosa daquela paciente. A gente tem que excluir as contraindicações, ter um histórico dela de saúde do passado, que medicamento que ela usa.
Então a gente tem que escolher muito bem o hormônio que a gente vai usar, a dose que a gente vai fazer, a via de administração. Então, quando a gente se cerca desses cuidados, os riscos reduzem muito e os benefícios vão superar os riscos. E a gente tem que monitorar essa mulher com exames de rotina, o ginecologista acompanhando juntamente com o endocrinologista. Então, assim, a gente vai se beneficiar da terapia hormonal com redução dos riscos. Se a gente não tiver cuidado, o que pode acontecer? Cálculo de vesícula biliar, aumento da chance de trombose. E o câncer de mama, como é que fica nessa história? A gente tem que entender o seguinte, que a terapia hormonal da menopausa, ela não vai fazer nascer um câncer na mulher. Imagine que essa mulher tem um tumor maligno bem pequenininho, que não conseguiu ser detectado por nenhum exame de imagem e só vai se manifestar daqui 10 anos. O que a terapia hormonal faz? Esse tumor crescer mais rápido. Não que a terapia hormonal fez o tumor surgir, ele já estava lá, ele cresceu mais rápido. Por isso que a gente precisa de exames de acompanhamento, selecionar muito bem essa mulher e tudo mais. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Obesidade é um fator de risco para câncer de mama maior do que terapia hormonal da menopausa. Então a gente tem que, como eu falei, selecionar muito bem a mulher que vai fazer, respeitando tudo aquilo que eu já comentei aqui no vídeo. Ter cuidado com esse uso de hormônios para fins estéticos, anabolizantes, testosterona, isso está proibido. O Conselho Federal de Medicina deixou muito bem documentado isso agora no início de abril, que o médico que fizer reposição de hormônio para fins estéticos está infringindo o Código de Ética Médica. Então tenha muito cuidado com isso. Agora chegamos ao assunto principal do vídeo. Como você vai tirar maior proveito da sua terapia hormonal, reduzindo os riscos? Primeiro, aquilo que a gente falou, você precisa ser avaliada de uma maneira geral pelo médico especialista para você iniciar a reposição hormonal. Então, ele precisa avaliar o seu peso, a sua pressão, as suas condições de saúde, que medicamento que você toma, que doenças que você tem ou já teve no passado, que medicamentos que você usa. Você precisa ser avaliado de uma maneira geral em termos de exames. Então, exames para avaliar de glicose, colesterol, triglicerídeo, função do fígado, função do rim, dosagens hormonais, exames de imagem como mamografia, ultrassom endovaginal, densitometria óssea, exames cardiológicos, se forem necessários. Então, avaliando tudo isso, a gente consegue selecionar melhor quem vai se beneficiar e o hormônio melhor na dose e via de administração mais adequada. Segundo, depois que você inicia a terapia hormonal, você tem que ficar atenta aos possíveis efeitos colaterais. Se você está tendo algum efeito colateral, algum sintoma que você não tinha antes, você tem que relatar para o seu médico para ele poder te orientar adequadamente. Segundo, você precisa usar a medicação na dose e no horário estipulado pelo seu médico. Nunca aumentar a dose, nunca variar muito o horário. Então, por exemplo, progesterona, a gente geralmente faz na hora de dormir, porque ela pode dar um soninho, de preferência com o estômago mais vazio, para ela poder ser absorvida mais adequadamente. Então, se ficar variando muito o horário, esquecendo de tomar, a gente pode ter alguns efeitos indesejados, por exemplo, sangramento vaginal não programado e assim por diante. Então, isso é uma situação muito que a gente tem que prestar muita atenção. Outra coisa é fazer o acompanhamento médico regular. Então, o seu médico ele vai iniciar a sua terapia hormonal e vai pedir para você retornar em consulta determinado tempo depois, e essa avaliação precisa ser feita.
para a gente ajustar a dose, detectar alguma alteração que porventura possa estar acontecendo. E nunca se esquecer de ter hábitos de vida saudáveis. Isso faz parte do tratamento e otimiza os resultados, melhora os resultados. Então, exercício físico, você vai ver que com a terapia hormonal você vai ter mais disposição para conseguir fazer atividade física, uma rotina alimentar saudável, um sono melhor. Com a terapia hormonal, a gente restaura um padrão de sono muito melhor na mulher, evitar fumar, evitar beber em excesso. Então, a gente precisa levar uma vida saudável para também ter maior benefício da terapia hormonal. Gostou do vídeo? A nossa conversa não termina por aqui. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu responderei com o maior carinho para você. E se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso é muito importante para o meu trabalho, para o trabalho de toda a minha equipe e ajude o YouTube a entender que você curte vídeos como esse. Compartilhe também esse vídeo com aquela pessoa que precisa saber dessas informações. Muito obrigada por estar comigo até aqui e até a próxima.